Irmãos, hoje nós vamos olhar um pouco em Atos, capítulo 18, a vida de um grande homem de Deus, que foi Apolo, e algumas lições que nós podemos aprender com ele, tá? É Atos 18, a partir do versículo 23, nós vamos aprender aqui algumas coisas com Apolo, com Priscila, com Áquila, 23 em diante. A versão que eu estou usando é a Almeida Corrigida Fiel, tá? ACF, acho que é isso que você vai encontrar lá. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém. Esse texto mostra, lá no versículo 23, que Apolo era de Alexandria. Alexandria era a segunda maior cidade do Império Romano. Alexandria era uma cidade de cerca de 600 mil habitantes. Portanto, para a época, ela era muito grande. Em Alexandria, havia uma universidade e uma biblioteca com cerca de 600 mil livros. É de lá que vem Apolo, um homem que possivelmente aprendeu com João Batista ou com os discípulos de João Batista acerca das Escrituras. E este homem sai de Alexandria, e então ele vem para Éfeso. E chegando em Éfeso, como ele é um mestre judeu, e ele ensina muito bem, como lemos aqui, com eloquência, poderoso nas Escrituras, instruído, esse instruído significa que possivelmente ele passou por algum lugar onde, de forma mais assim, estruturada, formal, ensinaram a palavra de Deus a ele. E ele era fervoroso em espírito, e ele falava com ousadia, ele falava com coragem a palavra de Deus. Mas ele ainda não conhecia Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo ainda não havia chegado até ele. Contudo, o que ele sabia muito bem. Ele estudava muito a palavra. E aqui está escrito que ele era veemente, fervoroso, poderoso nas Escrituras. Ele passava muita segurança quando falava, porque conhecia muito bem a palavra de Deus. E aí um casal, Priscila e Áquila, estavam lá em Éfeso, porque Paulo, o apóstolo, já havia ensinado Priscila e Áquila, só que Paulo saiu de lá, de Éfeso, ele já havia permanecido lá por 3 anos, e agora Priscila e Áquila vê Apolo falando, e percebem que apesar de a mensagem ela não estar incorreta, e a mensagem
também não é insincera, mas a mensagem era incompleta. Faltava ele entender e saber que o Messias prometido veio, morreu na cruz por nós, foi assunto aos céus, enviou o Espírito Santo, e agora Apolo precisava conhecer essa verdade. Mas Priscila e Áquila não confrontaram ele em público, mas chamaram para sua casa e ensinaram a Apolo. Então Apolo vai se tornar um grande pregador da palavra. É tão forte a pregação de Apolo, que vai chegar uma hora que a igreja de Corinto parece até meio que se dividir, dizendo a alguns irmãos: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Porque Apolo era um grande pregador. Contudo, irmãos, existem algumas coisas que nós precisamos aprender aqui. E a primeira coisa que eu quero que você reflita nesse texto, e que eu aprendo com Apolo, é que Apolo amava a palavra de Deus. Ele amava. Porque ninguém pode falar da palavra de Deus com diligência, com ousadia, com fervor de espírito, com paixão, se não amar essa palavra. Ele amava essa palavra, muito semelhante aos bereanos. Hoje pela manhã eu estava conversando sobre isso, eu e a Márcia, e Atos, voltando uma página da Bíblia, Atos 17:11, a gente lembrou disso, está escrito assim: ora estes, os bereanos, foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras. Quando Paulo vai pregar a palavra em Tessalônica, os tessalonicenses recebem a palavra, mas não são como os bereanos. Os bereanos examinavam a cada dia. E sabe o que isso significa? Que quando começamos a examinar a palavra a cada dia, o verbo de Deus, que é o Cristo vivo, começa a entrar dentro da gente. Você já viu João, capítulo 1, versículo 1? O que está escrito lá? O verbo se fez carne e habitou entre nós, não é? O verbo se fez carne, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Mas lá no versículo 14 do capítulo 1, também vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? É Jesus. Por quem Paulo era apaixonado? Pelo verbo, pela palavra. Mesmo antes de conhecer a Cristo, ele já era apaixonado por ele, porque era apaixonado pela palavra dele. E quando nós começamos a nos apaixonar pela palavra de Deus, a palavra de Deus começa a transformar a nossa vida. Precisamos voltar a crer no poder transformador da palavra de Deus. Apolo não nasceu fervoroso, nem ousado. Ele não nasceu poderoso nas Escrituras, ele se tornou. E ele se tornou como? Lendo a palavra, examinando a palavra, crendo na palavra, se apropriando da palavra, e depois ele entendeu: a palavra vive, a palavra é Jesus, e eu desejo isso para a minha vida. Às vezes, irmãos, nós passamos muitas dificuldades pela vida de tomarmos decisões do dia a dia, decisões muitas vezes importantes, e tomamos decisões erradas porque não conhecemos a palavra. E não podemos então medir se estamos decidindo bem ou mal, porque não estamos passando pelo crivo da palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus é como um filtro. É como um filtro. Tudo que for entrar na sua vida precisa passar pelo filtro. E qual é o filtro? É essa palavra aqui, ó, a palavra de Deus,
que não é para ficar aberta só no Salmo 91, para espantar os bichos. Ah, pastor, eu deixo aberta no Salmo 91, porque se o encardido vai lá em casa, ele vê a palavra e fala assim, vou embora, porque aqui tem o Salmo 91. Não, mas lá em casa não é no Salmo 91, é no Salmo 23, que é melhor ainda. Não é. A palavra de Deus aberta não significa muita coisa. Apolo era um homem que conhecia a palavra, mas que aplicava a palavra na vida dele. E Priscila e Áquila também. A verdade não liberta. Ah, pastor, eu sempre escuto que a verdade liberta. A verdade não liberta. Coloca para mim João 8,32, não está no script, mas coloca aí, está escrito lá. O que está escrito lá em João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse lá em João 14,6 o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A verdade é uma pessoa? Sim. A palavra é uma pessoa? Sim. Conhecer a verdade, lá no grego conhecer significa relacionar-se intimamente, experimentar. Não é só ler, é experimentar, é viver, é provar, é relacionamento. Conhecer a verdade é dizer, eu vou aplicar a verdade na minha vida, porque saber da verdade não muda a vida de ninguém. A verdade por si só ser dita não muda histórias. Mas quando eu pego essa palavra, essa verdade, e eu aplico a verdade, então as coisas mudam. E Apolo era este homem, que ele amava a palavra e cria no poder transformador da palavra. A palavra de Deus nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quero te dar um testemunho meu. Quando eu me converti, e Deus me mandou vender o meu negócio, que era o meu sustento, eu fiquei sem nenhum dinheiro. O que aconteceu comigo foi mais ou menos aquilo que Jesus fez com os apóstolos. Passava assim lá por um e falava assim, vem e segue-me. Lá com Pedro, larga o barco, larga as redes e segue-me. E eu falei, sim, Senhor, eu vou te seguir. E eu vendi o meu negócio, eu fiquei sem dinheiro, meus filhos foram para a escola pública, mas com 12 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia toda. Ah, pastor, mas quem é que te mandou ler a Bíblia toda? O Espírito Santo. Fui lendo. E eu tinha dúvidas. Claro, se você, com a idade que tem, lê a Bíblia e fica com dúvida, imagine eu com 12. Tinha dúvidas, mas eu continuava lendo. Não parava de ler porque tinha dúvidas, continuava lendo, porque está escrito que o Espírito Santo nos ensina. Muitas coisas eu fui aprendendo, entendendo, porque o Espírito Santo foi ensinando. Mas quando eu me converti mesmo, eu entreguei minha vida a Jesus, eu apliquei a verdade, eu renunciei a tudo aquilo que era do mundo para viver somente para Deus. E chegou uma época que eu estava como professor dando aula em 5 escolas de moto, porque se fosse de carro, o dinheiro ia só para pagar a gasolina. E a minha esposa, ela trabalhava também como professora, depois ela foi trabalhar como recepcionista na igreja, recepcionista, né, amor? Atender telefone, depois secretária, depois se tornou ministra da Casa do Oleiro, mas a gente não tinha o dinheiro para pagar as contas. Então a minha esposa fazia pão, e o nome do nosso pão era maná.
e ela vendia esse pão para complementar a nossa renda. Nós não podíamos sair nem um final de semana para comer fora. Na verdade, podia um domingo por mês, que é no dia do pagamento. Porque quando o salário vai acabando, é macarrão e salsicha. Você sabe disso. Mas a palavra de Deus nos fez passar por momentos muito difíceis com a cabeça erguida. Porque nós criamos e cremos que quem nos sustenta é Deus. Que aquele que manda, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Que se Deus te mandou fazer algo, pode fazer. Ainda que no momento te pareça estranho, ou te gere algum desconforto, não tem problema. Se você estiver obedecendo a Deus, creia numa coisa que eu vou te dizer: nada vai faltar para você. Eu não estou falando só de comida e de roupa, eu estou falando de alegria, de paz, de amor, de perdão, de compaixão, de misericórdia, de ar para a gente respirar dentro de casa, de paz. Apolo e os bereanos me ensinam que eu devo visitar a palavra de Deus e revisitar todos os dias e dela me alimentar, porque os bereanos, e isso aqui eu e a Márcia hoje juntos, e a Márcia me abriu os olhos para uma coisa nessa reflexão de Atos 17:11, põe para mim lá, está escrito assim: ora, estes foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então eu olhava esse texto e falava assim: os bereanos são críticos, porque enquanto Paulo está pregando, eles estão lá olhando para ver se Paulo está falando o versículo bem certinho, para depois confrontar Paulo, falar: ó, o que você falou não está bem certinho não. Mas daí a Márcia falou assim: amor, eu acho que não é isso. Falei: sério? Ela falou: é, eu acho que eles examinavam não para confrontar, para achar defeito, para achar um erro no que Paulo estava falando, mas eles receberam de bom grado. E à medida que examinavam, o amor de Deus que está em Cristo Jesus começou a entrar dentro do coração deles. E eles examinavam para a vida deles. Eles examinavam porque queriam alinhar suas vidas com a palavra de Deus. Eles quiseram ter um estilo de vida próximo, o máximo possível do que diz a palavra de Deus. Quando nós começamos a examinar as Escrituras, ter vida devocional, dobrar os joelhos em casa, fazer oração, o amor de Deus que está em Cristo Jesus entra dentro do nosso coração, muda a gente, muda a nossa perspectiva, muda a forma de a gente enxergar, muda a forma de a gente pensar. Deus começa a colocar a sua palavra nos nossos lábios, e aí uma ousadia, um fervor, uma alegria, uma fé que vem do céu, invade a gente, e ninguém pode segurar isso porque vem de Deus. E aí nós começamos a ser canal da graça de Deus, e as pessoas vão olhando para a nossa vida e vendo diferença nela, e percebendo: Jesus está com essa pessoa, Deus está abençoando essa família, eles têm vida de Deus. Irmãos, às vezes, nossa mente está dividida, porque a palavra de Deus não entrou ainda dentro de nós. Muitas vezes nós brigamos e discutimos, somos críticos e chatos, fofoqueiros e mentirosos, arrogantes e preconceituosos, porque a palavra de Deus ainda não entrou dentro de nós como deveria. Porque quando a palavra de Deus entra dentro da gente, ela tem o poder de nos transformar de dentro para fora. Você já reparou gente que está há 200 anos na igreja e não muda? Já? Os Matusalém? Não é o Álvaro não, viu? Não é o... Os Matusalém aí, estão aí, Batistossauro Rex,
2000 anos na igreja, do mesmo jeito. Irmão, você está lendo a Bíblia? A Bíblia muda a gente. Quero desafiar os irmãos a começarem a examinar todos os dias as Escrituras. Irmãos, eu estou fazendo isso. E sabe o que está acontecendo? Quanto mais eu faço isso, mais o Espírito Santo queima o meu coração de que nós precisamos ganhar Montenegro para Jesus. Mais ele queima o meu coração de que pessoas que estão pensando em se matar vão parar com esse pensamento se encontrar comigo. Mas eu creio que a minha boca pode ser canal da graça de Deus. Mas eu creio que a minha vida pode ser um instrumento de salvação. Mas eu acredito e eu acredito. Só que daí eu não me aproximo de forma crítica, preconceituosa, arrogante, mas eu tenho amor. Irmãos, os pecadores amavam estar perto, sabe de quem? De Jesus. As prostitutas queriam estar perto dele. Os cobradores de impostos, os fariseus, todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele era amor. Era o amor que estava andando sobre a terra. Se nós lermos mais a palavra e aplicarmos essa verdade, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, muda a nossa vida, a nossa forma de pensar, e os resultados que não conseguimos alcançar, vamos conseguir alcançar pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus muda as nossas prioridades. A palavra de Deus muda a nossa rotina. A palavra de Deus muda o nosso jeito de conversar e interagir. A palavra de Deus traz sensibilidade para o nosso coração, compaixão, misericórdia para dentro de nós. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. É uma mudança que a palavra de Deus faz. E eu vejo isso nesse texto. E eu vejo Apolo sendo esse homem, ensinado por esse casal. Mas olha comigo lá, Romanos 16, 3 e 4. Quem é esse casal que ensinou Apolo? Quem foram Priscila e Áquila? De que calibre são eles? Quem são esses discípulos de Paulo? A palavra de Deus diz: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Sabe o que isso quer dizer? Priscila e Áquila não tinham a sua vida por preciosa. Eles queriam fazer o que Deus mandasse. Irmãos, morrer por quem a gente ama, morrer por filho, morrer pelo alvo do amor, não é tão difícil. Mas morrer por qualquer um, isso é para quem está andando com Jesus. Priscila e Áquila não roeram a corda. Eles estavam tão cheios da palavra de Deus e tão cheios do Espírito Santo, que quando foi necessário se posicionar para ficar do lado da verdade, eles se posicionaram e colocaram a cabeça deles em risco. E eles poderiam ter sido mortos, e não foram pela graça de Deus, mas poderiam ter sido. Mesmo assim, não recuaram. E é esse casal que ensina Apolo como é que se segue a Jesus. Você está entendendo? Não é ter só a informação, é ter a paixão, é ter o amor, é ter a vida de Cristo na vida da gente. E Priscila e Áquila tinham. E eles eram tão bons que eles poderiam ter confrontado Apolo lá na igreja. Quando Apolo estava pregando, ele não falou do Cristo. E a Priscila e Apolo podiam ter dito: olha, essa mensagem sua está incompleta. Você não podia estar pregando disso aí do jeito que você está pregando. Eles não fizeram isso. Deixaram Apolo terminar. Tiveram paciência com ele e falaram: Apolo, você topa a gente comer uma pizza lá em casa? Uma carbonara? Top. Vou. E Apolo ouve então essa informação, agora o evangelho completo,
E apesar de ele ser um homem muito inteligente, estudado, instruído, ele aceita de bom grado a informação preciosa que muda a vida dele, que vem por Priscila e Áquila. O que Priscila e Áquila fizeram? Apresentaram Jesus para ele. Você lembra de quem apresentou Jesus para você? Você lembra quem é a sua Priscila e o seu Áquila? Você lembra que por um tempo na sua vida, como muitas pessoas que estão por aí, dizem assim, eu creio em Deus. Mas Priscila e Áquila falaram assim, mas você está incompleto. Você precisa crer em Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou. E Ele vai voltar. E Apolo então aceita Jesus e começa a pregar. E se torna uma das colunas da igreja. Porque um casal decidiu ouvi-lo e amá-lo. Sabe por que muitas pessoas hoje não estão na igreja? Porque nós não ouvimos mais elas. E se ouvimos, criticamos. Mas Priscila e Áquila ouviram e amaram. E Apolo se tornou um grande homem nas mãos de Deus. O meu desafio para você nessa noite é que você comece a ter sede e fome da palavra de Deus. Porque quando os problemas chegarem, é o quanto da palavra de Deus e o quanto de Jesus está na sua vida que vai fazer você permanecer em pé diante dos vendavais, das doenças, dos problemas que eu e você enfrentamos. Eu tenho aqui o exemplo, vários exemplos aqui na igreja, de pessoas que estão em pé pela graça de Deus. Nós temos a Vivi, cadê a Vivi? Está ali, ali. Agora já está com mais cabelo que eu. Mas quando ela estava enfrentando o câncer, né, Vivi? Quando você enfrenta um câncer e você pode morrer, gente, isso é processo. Não é de um dia para o outro, é processo. Se você não estiver com Deus e a palavra não estiver em você, você pode entrar em depressão e não querer mais viver. Mas essa mulher está em pé até hoje, porque o Cristo que vive pela palavra vive dentro dela e a curou. Nós temos tantos exemplos, né, Tere? A Deise, que engravidou, cadê a Bianca? Bianca, que está aqui, que engravidou, cadê a Kátia? Também venceu o câncer. Cada um de nós tem uma história. A Graça, que também venceu o câncer, que está lá no fundo. Como você passa pelos problemas da vida vai depender muito do quanto da verdade de Cristo está dentro de você. Precisa ser um estilo de vida. Ler a Bíblia, fazer devocional, tem que ser estilo de vida, muda tudo. Acabei de lembrar do Solano. Não é verdade, Solano? Muda tudo ou não muda? Você não começou a fazer? Está até mais bonito. Claro, vai ficando parecido com Jesus. Mas você ganha dele, Aline, você ganha dele. Vai ficando parecido com Jesus, por quê? Está lendo a palavra. O que a boca fala? O que o coração está? Cheio. Aí a pessoa chega para você e começa a vomitar problema. Aí parece disputa, já ouviu isso? Uma pessoa começa a falar problema, o outro fala assim, pera aí que eu vou te falar agora o meu. Já ouviu isso, não? Aí aquela pessoa começa a falar mais problema, e parece uma competição para ver quem é o mais problemático. Não tem isso? Agora imagine a pessoa vomitar um monte de problema, e você fala assim, peraí, eu vou dar descarga. Pronto, agora deixa eu te contar uma coisa boa, Jesus está aqui. A coisa vai mudar. Ele é poderoso, Ele fez muitas coisas na minha vida, eu já vivi todos esses problemas aí, mas de todos eles, Deus me levantou. Oh, glória! Você está entendendo? Sua boca é canal da graça de Deus, se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Se crerdes, diz a Bíblia, verão a glória de Deus.
Nada é impossível àquele que crê. Mas crê no quê? Na palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, gente. A gente que muda. Toda hora a gente está mudando. A nossa opinião, quantas vezes você já mudou de opinião? Quantas vezes? Você já andou com gente assim que fala assim, vamos por aqui, pela direita. Aí você está indo, ela fala assim, não, eu tive uma outra ideia. Eu acho que é melhor agora a gente ir pela esquerda. Não, para, dá ré. Você fala assim, gente, você está indo para onde? Quem crê na palavra de Deus está caminhando em cima de princípios e valores eternos que não mudam. Quem anda na palavra de Deus não tem duas opiniões, é uma só. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Não é não hoje, não amanhã, não depois de amanhã. Não o resto da vida, porque está em cima de um princípio. E o que é sim, e o que é não. E gente assim passa confiança, segurança, credibilidade. Por quê? Porque vive por princípios e princípios eternos que glorificam a Deus. Você vai encontrar um monte de gente desanimada pelo caminho, gente doente, gente problemática, gente deprimida, gente desesperançosa. E aí você precisa dizer, Senhor, me faz como Apolo, veemente, poderoso nas Escrituras, que fala com ousadia, com intrepidez, que te ama, que tem vida contigo, que te conhece e que sabe que o Senhor é poderoso para mudar qualquer realidade. Ajuda-me, Senhor, a ser uma boca, um canal da tua glória, da tua graça nesse tempo. Que tipo de crente queremos ser? Crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito? Ou um crente cheio do Espírito Santo que bate no peito e fala assim, olha, o meu Deus, Ele é poderoso para fazer. E se Ele não fizer, Ele é o meu Deus e Ele sabe o tempo e a hora certa de agir. E agindo Deus, quem impedirá? Sim ou não? Se você chegou aqui desanimado, você vai sair daqui bem animado. Se você não estava lendo a Bíblia, você vai começar a ler. Porque você precisa, você que é casado, erga a mão. Só para eu dar uma olhada, os homens. Tá, para baixar. Você vai acordar amanhã e a sua mulher vai dizer assim, Apolo, é você? Você vai dizer, sou fervoroso, cheio do Espírito Santo. Eu te abençoo, mulher, em nome de Jesus. Vou até ganhar um aumento para te dar um presente. E a mulher vai dizer, glória a Deus. Ouviu a palavra do pastor, glória a Deus. A vida pode ser bem mais leve e mais alegre para aqueles que andam na palavra de Jesus. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Problema. Tem alguém aqui que não tem problema? Se eu fizer um apelo assim, você que tem um problema, vem aqui à frente. Quem está passando na rua entra. Tipo, eu tenho vários. A questão não é essa. Você que quer ser resposta, precisa se levantar e dizer assim, problema eu tenho, mas eu tenho um Deus. É o Salmo 23, irmãos. O cara estava cheio de problema. E o pastor falou para ele assim, irmão, lê o Salmo 23. Aí o irmão leu. E aí? O que você aprendeu? Pastor, eu aprendi uma coisa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E os seus problemas sumiram? Ele falou, não. Estão tudo aqui, mas eu tenho certeza que nada me faltará. Amém. Você já saiu de uma postura de derrota e já levantou a cabeça e falou, nada me faltará, porque Ele é o meu pastor, mas Ele precisa ser o meu pastor. E as ovelhas andam atrás e o pastor é Cristo Jesus. E o pastor é Cristo Jesus. Você tem pastor, é Cristo Jesus, Ele te ama. Ele tem caminhos de paz e de bem para você. Ele tem vales verdejantes e águas tranquilas. Amém, irmãos? Então agora eu quero fazer um desafio para você. Ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Quando? No primeiro horário do dia. No primeiro horário.
Não vem com essa que a hora que der eu leio. Sabe quando você vai ler? Nunca. Quem aqui já começou no início do ano aquelas propostas? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E começou e não leu. 2 falaram a verdade e o resto tudo mentindo. Quantas vezes, irmãos, eu fiz isso? Porque nada. Se você não fizer, porque você quer conversar com Ele, quer estar perto dEle, quer sentir o cheirinho de Jesus, quer ouvir a voz do Espírito Santo, se você não fizer com a motivação certa, se você fizer só porque assim, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Uma vez eu fiz uma competição, quando eu era pastor de adolescentes, eu fiz uma competição. Eu e os adolescentes, e o Jefferson naquela época era um seminarista, era um adoles, mas ele já era vocacionado. Eu falei: Jefferson, nós vamos ler a palavra de Deus, toda a Bíblia em 3 meses. Porque o Luciano Subirá falou que tinha lido em 4. Eu falei: nós vamos ganhar dele. E adolescente topa isso. E a gente leu. O que a gente aprendeu? Nada. Nada, porque foi corrido. Mas a gente leu. Eu não quero que você faça isso. Leia a Bíblia. Medite na palavra. Fala: Espírito Santo, fala comigo. Eu não sei quem eu vou enfrentar hoje. Senhor, eu estou começando o dia agora. Eu não sei com quem eu vou conversar hoje. Eu não sei o que vai acontecer hoje. Eu não sei nada. Eu quero ter a convicção de uma coisa nessa manhã. Tudo o que vai acontecer na minha vida, o Senhor está comigo. Começa o dia falando contigo para não passar o dia falando com o diabo. Dá um amém aí. Entendeu? Quem não começa o dia falando com Deus, pode passar o dia falando com o encardido. Você não precisa disso. Quando você não começa orando, sabe o que acontece? Você está lá, tudo bem, está tudo certo lá na sua vida, e de repente vem um pensamento ruim na sua cabeça. Você estava alegre, você estava bem, de repente veio um pensamento ruim, o seu humor mudou. Você mudou. A sua alegria foi roubada, porque o ladrão de alegria chegou. E o ladrão de alegria é o diabo. E ele roubou de você a sua alegria, você deixou. Quando você começa o dia falando com Deus, o diabo vem, coloca um pensamento ruim na sua mente, você fala assim: fora. A minha mente é para a glória de Deus, eu vou pensar em tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor. É isso que estará na minha mente, para a glória de Jesus, e eu sigo em frente com Ele, e Ele está comigo. Amém? Então, a gente se anima juntos. A gente se anima. Então, eu quero fazer um apelo para você, que não está vivendo uma vida devocional diária. Está na hora de começar. Começar hoje, quando chegar em casa. E amanhã de manhã, continuar. Quem topa? Na igreja o senhor pergunta isso, quem é que não vai topar? Vamos ficar em pé. Eu quero orar junto com você. Quero orar sobre isso. Gente, isso é muito sério. O Apolo foi o grande homem de Deus que foi. E os bereanos foram grandes homens e mulheres de Deus. E mulheres cheias do Espírito Santo. Porque eles amavam a palavra de Deus. Infelizmente, hoje, em alguns cultos, tem pessoas que iniciam o culto no celular e terminam o culto no celular. E existem outras pessoas que conversam o culto inteiro. Eu não estou falando aqui, irmãos. Aqui, se olhar nas costas de vocês, tem até asa aí já nascendo. Tudo anjo. Mas tem gente que desfoca, vai para Nárnia, enquanto devia estar aqui, prestando atenção na palavra. Os bereanos e Apolo, eles examinavam, eles ouviam, eles eram apaixonados pela palavra de Deus. Volte a se apaixonar. Volte a se apaixonar por Jesus. Não tem como você agradá-lo sem conhecê-lo, sem obedecê-lo. Então esse é o meu desafio a todos os irmãos. Voltem a ler a Bíblia. Eu sei que você tem bons livros para ler, mas a Bíblia é melhor que todos eles.
porque nela está a vida eterna. Amém? Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos ter um louvor, né? Quando você estiver louvando, vai falando com Deus sobre isso. E ainda que seja 15 minutos por dia, assume um compromisso, você e Deus, de vocês conversarem todos os dias um pouquinho. Vamos louvar ao Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é grande e digno de louvor. E nessa noite nós assumimos, Pai, como igreja, um compromisso contigo, de não nos apartarmos da tua santa palavra, e que a tua santa palavra, que é verdade e vida, ela flua por meio de nós, e que quando ela passe por dentro de nós, e ela vai passando, ela possa ir, e certamente irá nos curando, nos transformando, renovando a nossa mente, transformando o nosso caráter e nos dando uma vida que glorifica e honra e exalta o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Espírito Santo, ensina-nos a tua palavra e ajuda-nos a vivê-la plenamente, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, os diáconos podem vir já, nós vamos celebrar a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem deve e pode participar da ceia? Todo aquele que foi batizado, confessou Jesus Cristo como o seu único e suficiente Senhor e Salvador, pode e deve participar da ceia do Senhor. Pastor, mas às vezes eu não participo da ceia porque aconteceu alguma coisa, eu cometi um pecado, uma situação desconfortável, então eu não vou participar da ceia. Deixa eu te fazer entender uma coisa: nenhum pecado que você possa cometer é maior que o sacrifício de Cristo naquela cruz. Se você pedir perdão pelo pecado que você cometeu, Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado e para te purificar de toda injustiça. Então, todo aquele que pede perdão é perdoado. Deus
não só nega perdão. Então, se alguém pensou, eu não vou participar da ceia por causa daquilo, confesse o seu pecado e peça perdão a Deus e participe da ceia do Senhor. Nunca permita que uma acusação do diabo tire você da mesa de Jesus. Mas também confesse o pecado, porque Ele perdoa. Amém, irmãos? Isso é importante de ser entendido. Já conversei com muitas pessoas que deixaram de participar da ceia por causa disso. Pecado confessado, verdadeiramente confessado, quebrantado, é pecado perdoado, sim. Examine o homem a si mesmo, então participe da ceia do Senhor. Todos aqueles que vieram, estão prontos para participar da ceia do Senhor, por favor, coloquem-se em pé para que os diáconos possam te identificar e servi-los com a ceia do Senhor. Os diáconos podem ir. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Este é o momento de você permanecer no espírito de oração, conversando com Jesus, porque participar da ceia do Senhor significa que nós somos um só com Ele. E que quando o sangue de Jesus foi derramado por nós naquela cruz, Ele nos comprou com o seu precioso sangue. E Ele nos purificou e nos lavou de todo o pecado. Ele abriu um novo e vivo caminho. E pelo sangue de Jesus, os céus foram abertos. E os filhos dele podem entrar na presença de Deus. Por isso que está escrito que pelo sangue de Jesus nós entramos nos santos dos santos e pedimos socorro a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor morreu por nós naquela cruz. Obrigado, Jesus Cristo, nosso Senhor, porque o Senhor pagou toda a dívida que nós havíamos contraído por meio do pecado contra Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor venceu a morte. E na sua morte, o Senhor matou a morte. E vencida foi a morte no Calvário. Senhor, muito obrigado, porque todo aquele que crê em Ti já passou da morte para a vida, das trevas para a luz. Obrigado, Senhor. Nos abençoe aqui em nome de Jesus.